Pessoal, boa tarde. Vamos fazer aqui a correção dos exercícios da segunda quinzena de outubro, tá bom? Vou arrumar aqui a câmera para vocês. Essa segunda quinzena ela fala sobre números complexos. Então vou pegar aqui para vocês a atividade que era para ser feita. Que era essa daqui, tá bom? Tem os exercícios aqui. Então, o primeiro exercício era para assistir o vídeo, e o vídeo tinha as explicações do que eu vou trabalhar aqui com vocês nos exercícios. Como muita gente não assiste o vídeo, então eu vou dar uma leve explicada aqui sobre o que vai ser o tema dessa atividade. Essa atividade vai falar sobre o conjunto dos números complexos. Mas antes de entrar nesse tema, nós vamos recordar aqui o que eram os conjuntos numéricos. Números naturais eram os números inteiros que você usava para fazer contagem de coisas positivas. Números inteiros são os naturais e os inteiros positivos, tá bom? Aqui são o conjunto dos números racionais. O número racional é todo número que você consegue escrever como fração de número inteiro. Aí vai entrar também o conjunto dos números naturais, quer dizer, dos números inteiros, perdão. Então seriam os números inteiros, mais as frações, mais as dízimas periódicas, mais os números decimais. Isso aqui é o conjunto dos números racionais. Ó. Por exemplo, isso aqui é um número racional. Esse aqui também é, porque ele é uma dízima. E isso aqui também é um número racional, porque não é uma fração, ok? O que era o número real? Que era o último conjunto que vocês estudavam lá no primeiro ano. É a reunião do conjunto dos números racionais, que são esses aqui que eu descrevi, mais os números irracionais, que são esses aqui do lado. O que são números irracionais? São as raízes que não são inteiras, o número π, e de forma geral, é todo número que você não consegue escrever ele como fração de números inteiros, tá bom? Agora aqui vai ser o probleminha que vai originar a teoria que a gente vai estudar, que é a teoria dos números complexos. Ele envolve aí a questão de, a princípio, o probleminha surgiu quando foi trabalhar com raízes negativas. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar a raiz quadrada do número 4, ela é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada do 16 é 4, porque 4 vezes 4 retorna em 16. Por outro lado, a raiz quadrada do número menos 4, nos números reais ela não existe. Por quê? Não tem como você multiplicar dois números inteiros para dar menos 4. Porque quando você multiplica dois números iguais, ó, o sinal deles vão ser iguais também. Mais vezes mais é mais. E menos vezes menos também seria mais. Então não tem como o sinal ser negativo. Então, diante disso, teóricos matemáticos elaboraram uma conjectura para resolver isso. Vou resumir aqui o que seria essa conjectura. É a estrutura chamada de números complexos. É um novo conjunto, tá bom? Novo conjunto para aquela época. Que hoje em dia já tem muito tempo que existe isso. São números escritos nessa forma aqui, ó. A mais B vezes I, onde o A é a parte real e o B a gente chama de parte imaginária. Só para dar um exemplinho aqui para vocês. Se eu tenho, por exemplo, aqui esse número. Essa câmera tá ruim pra caramba. 6 mais 2 vezes I. 6 é a parte real e o 2 é a parte imaginária. Se você coloca isso aqui, 4. 4 é a parte real. E se você coloca isso aqui, menos 5 vezes I. O menos 5 seria a parte imaginária. Aqui não tem a parte real, tá bom? Porque só tem uma parte. Então, esse é o real, esse é o imaginário. E aqui esse é o real, esse é o imaginário. O que foi que eles convencionaram para resolver o probleminha da raiz? Toda vez que você tiver lá o menos 1, o número negativo na raiz, você troca ele por menos 1. O que ele quer dizer com isso? Se você tivesse a raiz quadrada do menos 25, você ia trocar esse menos
pelo i ao quadrado, ó. E quando você extrai a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, assim que se solucionou o problema da raiz quadrada de número negativo. Com essa estrutura de conjunto chamada de números complexos. Ciente disso, vamos para alguns exercícios. Ó. Por exemplo, aqui. 2. Em cada caso, determina a parte real e a parte imaginária do número. A parte imaginária é a que fica do lado do i, e o real é a parte que não tem nenhuma letra acompanhando. Então, aqui, o 1 é a parte real e menos 1 é a parte imaginária. Nesse B aqui, só tem a parte que está colada no i, que está do lado do i. Então, aqui você só tem o imaginário. O real aqui seria 0, quando ele não aparece. Nesse número, parte real é o 2, parte imaginária é o 3. Nesse caso aqui, não tem o i, então só tem a parte real. Então aqui a parte real é 3 e a parte imaginária é 0. Aqui, parte real menos 4, imaginária é 3. Parte real aqui é menos 1, tá bom? Determine as raízes da equação. Antes de fazer isso, vamos fazer os mais simples aqui, para não embananar a cabeça de vocês. Ó. Vamos fazer o 4 aqui, que é 4 não, 5. O conceito de oposto. Qual que é o oposto de um número? Como que você constrói o oposto de um número complexo? Você vai trocar o sinal das duas partes. Por exemplo, aqui está 2 menos 3i. O oposto dele seria menos 2 mais 3i. Troca o sinal da parte real, troca o sinal da parte imaginária. Aqui é menos 1i. Então, qual vai ser o oposto? Mais 1 mais i. E na C, qual que é o oposto da C? Troca o sinal do real, aqui não tem nada, é mais, né? Então vai ficar menos 1. Aqui é mais, fica menos. Então isso que é o oposto, tá bom? Conjugado é um conceito parecido, só que ele tem uma sutil diferença. Primeira coisa, o símbolo do oposto é o menos aqui na frente. O do conjugado é assim, se você tem o número z, o conjugado dele vai ser o z barra. Então em cima tem que ter o z, tem que ter a barrinha. Conjugado é simples, você vai escrever aqui na frente o mesmo número, só vai trocar o sinal da parte imaginária. Por exemplo aqui, qual que é a parte imaginária? Menos 7i. Então no conjugado vai ficar 2 mais 7i. Aqui era 5 mais 3i. No conjugado vai ficar 5 menos 3i. Aqui era só 3, porque não tem a parte imaginária, então mantém o 3. Nesse último, de novo, aplica a definição. Troca o sinal do imaginário. Isso aqui era menos 5i. Vai ficar mais 5i. Então isso que é o conjugado, tá bom? Vamos voltar agora aqui. Deixa eu só ver. Aqui ele vai falar da igualdade de números complexos. Ó, complexos, o exercício 7. Para que valores de x e y são iguais aos números complexos? Isso aqui está bem trivial também. Você tem dois números, não é? Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui na minha mão mesmo. 6, ele é igual a 2 vezes 3. Por que eles são iguais? Porque você tem a mesma quantia aqui e aqui. Para números complexos é o mesmo conceito. Só que você vai separar o que é real e o que é imaginário. Por exemplo, aqui. No número Z2, a parte real é 3 e o imaginário é o 4. No número Z1, a parte imaginária é que está do lado do i, que é o y menos 5. E a parte real é o 2x mais 3. Tá bom? Então, como que você vai ter números complexos iguais? Se aqui a parte real é 3, aqui também deve ser 3. Ó. Então, significa que esse 2x mais 3 tem que ser igual a 3. Que é o exercício 7. Da forma que está colocado aqui, eu vou passar esse 3 para lá. Ele vai ficar negativo. 2x vai ser igual a 0. X igual a 0 sobre 2. X volta a ser 0, tá bom? E é fato, ó, se o 0 for x, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 3, 3. Ó. Fica igual aos dois lados.
Por outro lado, para ele ser igual, se aqui é 4 na parte imaginária, aqui também tem que ser 4. Então é assim, o número y menos 5 tem que ser igual a 4. Que número que eu tiro 5 e continua sendo 4? Vamos descobrir agora. Vou fazer aqui do lado, tá bom? Depois vocês pausam o vídeo para copiar a solução. Y menos 5 é igual a 4. Esse 5 que é negativo, passa para cá positivo. Então aqui daria 9, tá bom? Então esse y vai ser 9. Então essa é a resposta. O x igual a 0 e y igual a 9. Fazer o exercício 4. Determine o valor de x de modo que o número complexo seja um número real. O que significa ser um número real? Significa que não vai ter essa parte imaginária. Que ela vai ser 0, tá bom? Tem que ter só o 4. Aqui tá bem tranquilo de ver, ó. Para que aqui dê só 4, essa parte tem que ser 0. Então eu penso assim, 8 vezes quanto menos 24 que dá 0? É 8 vezes 3, mas eu vou fazer as contas aqui, tá bom? Vou fazer aqui desse lado, ó. Aqui é número 4. Ok? Então, como o número vai ter que ser real, a parte imaginária dele vai ter que ser igual a 0. 8x menos 24 igual a 0. Como que eu soluciono isso? Passo esse 24 para lá, vai passar mais. Então, x vai ser 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 é 3. Então, a resposta da letra A é o número 3, tá bom? O número vai ser real quando o x for 3. Na B, a mesma coisa. Para o número ser real, isso aqui não pode existir. Isso aqui tem que ser 0. Então, vou escrever aqui, ó, do lado. 2x menos 1 igual a 0. Coloco 1 lá do outro lado, ele vai ficar mais. Significa que o x tem que ser mais 1 dividido por 2. Mais 1 dividido por 2 é a mesma coisa que meio, tá bom? Então a resposta da A é 3 e da B é meio. Vamos fazer agora ali a questão número 3. Eu vou fazer a 3, o item A e o item C, tá bom? Para vocês terem um exemplo. Vou fazer aqui do lado. Aqui atrás, quer dizer. Deixa eu ver. 3. É para resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 2 usando números complexos, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa, isso aqui é uma equação de segundo grau. Para resolver ela, você tem que usar Bhaskara. Mas o que é o Bhaskara? É isso aqui, ó. Depois disso, vem a outra parte que é do x1 e o x2. Vamos fazer primeiro o delta. Só que para saber o delta, eu tenho que determinar quem que é o A, o B e o C. O A é o primeiro número aqui, que é o 1. B é o menos 2 e o C é o mais 2. Quando eu vou fazer aqui a minha operaçãozinha, a operação delta, vou fazer a fórmula do discriminante, que é o delta, eu vou colocar aqui A, B, C. Então, meu número B vai ser o número menos 2. Então, tem que ser menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 1 e o C é 2. O que é fazer 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Menos ao quadrado. Menos vezes menos é mais. Ó. Aqui, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. Só tem o sinal de menos na frente. Então, aqui é menos 8. 4 menos 8 vai dar menos 4, tá bom? Eu tenho 4 e devo 8, fico devendo 4. Então, meu delta é menos 4. Vou fazer agora a segunda parte da conta, tá bom? Vou destacar aqui que isso aqui é uma fórmula. A parte que vai lá no x. Já vou colocar direto também aqui. X vai ser igual menos... Quem que é o meu B aqui? Meu B é o número menos 2. Mais ou menos. Raiz do delta. Delta deu menos 4, tá bom? Embaixo é 2 vezes o A. Meu A aqui no caso é 1.
x vai ser igual esse menos com esse menos, mais 2. Aqui surge o problema, nos números reais não tem a raiz quadrada, não existe a raiz do menos 4, então eu vou trocar aquele menos pelo i ao quadrado, igual eu falei para vocês. E aqui, 2 vezes 1, 2. Então no final vai ficar assim, x é igual a 2 mais ou menos, raiz quadrada só do número 4 é 2, raiz quadrada do i ao quadrado, ó, raiz quadrada do i ao quadrado, toda vez você só corta aqui, ó. Vai sobrar o i, tá bom? Dividido por 2. Final da conta, x vai ser 2 mais 2i. Você não soma aqui porque aqui é uma parte que é letra, né? Literal. E aqui tem que fazer o x. Ah, tudo isso dividido por 2, tá bom? 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 dividido por 2 também dá 1. Então a resposta é 1 mais 1i. A outra resposta, né, que é o x duas linhas. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu pego a parte que é menos. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1i. Então, acaba aqui. Essa que é a resposta da minha raiz, tá bom? Vou fazer a outra equação aqui para vocês, para deixar vocês assim meio encaminhados, tá? Fazer a C. 3x ao quadrado. Vou fazer aqui do lado, depois pausa de novo. 3x ao quadrado. Deixa eu ver ali. Menos 4x mais 25, igual a 0. Primeira coisa, quem que é o A aqui? O A é o primeiro número, que é o 3. B, menos 4. E o C, o 25. Meu delta. No lugar do B é o menos 4. Menos o 4 da fórmula, vou colocar de azul aqui para não confundir. Vezes o A. Quem que é o meu A aqui? Meu A é 3. Vezes o C. Quem que é o C aqui? O 25. Delta é 4 vezes 4, 16. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 25, 100. 100 vezes 3, 300. 16 menos 300. Eita, vai dar bastante aqui. Será que tá certo? 284. Negativo. Deixa eu só ver se eu copiei tudo certo aqui. Tá certo. 3x ao quadrado. Menos 4x mais 25. B ao quadrado. Certo? 4 vezes o A. Vezes o C. 4 vezes o C. Tá, beleza. Tirei aqui 284 negativo. Agora eu vou fazer com vocês. Deixa eu só ver aqui. Cadê? A outra parte, que é o x igual a menos. Vou colocar até aqui a fórmula. O B. Meu B aqui é menos 4. Então é menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada do menos 284. Sobre 2 vezes o A. Meu A aqui é 3, tá bom? Eu estou copiando essa fórmula aqui. X igual menos e menos mais ou menos, raiz de 284. Troca o menos, ó. Vou usar a propriedade dos números complexos, tá? Vou trocar aquele menos por i ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Tem que fazer agora essa raiz quadrada 284. Deixa eu fazer aqui do lado rapidinho. Quem tem calculadora faz com calculadora, tá bom? Aqui dá 128. Oh, tá errado aqui, peraí. 142, gente. Faço por 2 de novo. 50. 71, será que é isso? Dá 71. 71 é um número primo, tá bom? Então esse aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 71. 4, 280, tá certo. Tá, o que que vocês vão fazer aí? Quem tem calculadora,
pode extrair a raiz quadrada do 284 e resolver lá. Ela vai estar entre, deixa eu ver, 15, 16, 17... Ela vai ser quase 17, ela está próxima do 17. Então você vai usar o número com aproximação decimal. Por exemplo, poderia ser o 16,8 e terminar a conta, mas eu vou usar isso aqui. Meu x vai ser igual mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 71, vezes o i ao quadrado sobre 6. Então aqui vai ficar x igual 4, mais ou menos, qual que é a raiz quadrada do número 4? 2. A do 71 ela não é inteira, e a raiz quadrada do i ao quadrado ela é i. Então a resposta ficaria assim, tá bom? Essa seria a resposta aqui do problema do item C. Aí quem tiver a calculadora extrai a raiz aí que fica mais fácil. Próxima parte que nós vamos fazer agora, deixa eu ver aqui, já é a 8 e depois já é a 9, tá bom? Ainda tem a 10. Vou fazer a 10 primeiro aqui, antes da gente ir lá pro outro lado. Para fazer essa 10, eu vou fazer aqui um exemplo. Aqui é a parte real. E aqui é a parte imaginária. Vou começar com esse primeiro número, Z1. O Z1 ele é 1 mais 2i. A parte real dele é 1, a parte imaginária é 2. Então, para representar o Z1, vou fazer aqui, ó, o número 1 que está aqui, que é a parte real, não é? E vou ligar ele ao 2. Aqui é 1, aqui é o 2. Então, eu ligo. Esse ponto é o número Z1. O número Z2, ele é o menos 2 ligado com 3i. Essa aqui é a parte real, essa parte é imaginária. Onde que vai estar o menos 2? Ele vai estar para cá, tá bom? Vou colocar aqui. Teria que ter uma régua aqui. A régua quebrou. Então, menos 2 ligado com 3. Aqui vai estar o número 3, tá bom? Esse é o Z2. Então, dessa forma que vocês vão ligando. Próximo aqui. Z3 é o 2 menos 1i. O 2 é a parte real e o menos 1 é a parte imaginária. Vem aqui. Conto 1, 2. Ligado com o menos 1 que está aqui embaixo. Esse vai ser o meu Z3. Dessa forma que vai fazer esse exercício número 10, tá? Tranquilo. Deixa eu ver. Agora o 8. O 8 tá tranquilo. A operação só vai ficar chatinho de fazer aqui. Não, esse não tem nenhum. Em cada caso, calcule a operação solicitada. Aquele 10 lá tem que terminar, tá, gente? Os outros. Vamos fazer aqui o 8. É para fazer a operação de soma. Sendo Z igual a 4 mais 2i e Z2 igual a 3 mais 6i, qual que é o valor do Z1 mais do Z2? É fácil. Para somar um número complexo, eu somo as partes reais. Ó. Quanto que dá 4 mais 3? Dá 7. Mais a parte imaginária. Quanto que dá 2i mais 6i? Dá 8i. Então essa tá ok, tá bom? A 8b. Eu vou também fazer a mesma coisa, ó. Somar as duas partes reais. Vou fazer aqui na folha, gente, para vocês. Senão fica ruim de visualizar. B. Tem ali o número. Acompanhe na folha de vocês. É o Z1, que é 3 mais 4i. E o Z2, que é menos 9i. Ele fala que é para você fazer Z1 mais Z2. Então vamos lá, vou fazer o 3 mais 4i mais menos 9i. Para fazer essa soma, eu vou somar a parte real desse número com a desse número aqui. Esse segundo número ele não tem parte real, então a parte real resultante é 3.
Agora a parte imaginária, eu tenho 4i menos 9i. Se eu tenho 4 e devo 9, eu vou ficar devendo 5, tá bom? Então acabou aqui, ó. É isso. O item C da folhinha, deixa eu só ver. Fazer até o C, o restante vocês terminam. É para fazer 3 mais 2i. Mais 5 mais 7i. Parte real com a parte real. 3 mais 5, 8. Parte imaginária com a parte imaginária. 2i mais 7i. 9i. Então 3 mais 2, 5. 2i mais 7i. 9i, ok? D. Vou fazer a letra. Deixa eu só ver. Vou fazer a D. Aí depois vocês fazem as outras. A D é de menos, ó. A D ele fala assim. Z1 é 2 mais 3i. Z2 é 1 menos 4i. Aí o que eles falam para você calcular aqui? Quanto que vale Z1 menos Z2? Então Z1, 2 mais 3i, menos o Z2, que é 1 menos 4i. Aqui tem o menos na frente do parêntese, então vou repetir o primeiro número em azul, porque ele não tem sinal da frente dele. E aqui eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos, que está aqui fora, com o menos do número, quer dizer, com mais, menos e mais vai ficar menos. É o menos do que está na frente do parêntese, com mais do número, vai ficar menos no joguinho de sinal da multiplicação. Menos vezes menos, mais. Então você vai terminar assim, 2 menos 1, 1. Parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. 3i mais 4i, 7i. Acaba aqui, tá bom? Deixa eu ver, vou fazer o i também. Não tô fazendo nada aqui. O e é para fazer 3 menos 2i menos 1 isso vai ficar 3 menos 2i. Aqui é como se fosse um mais, menos e mais, menos, menos e mais. Então, de novo, parte real com parte real. 3 menos 1, 2. Parte imaginária com a parte imaginária. Menos 2i com menos 3i dá menos 5. Por quê? Você deve 2 e deve 3, você deve 5. Pessoal, então vai ficar só a F para vocês fazerem. Mesmo princípio, tá bom? Vamos para a 9 agora e acabou. A 9 é conta de vezes, tá bom? Vou fazer aqui continha de multiplicação. Então, 9a, 8 menos 2i, vezes 4 mais 5i. Como que você multiplica números que estão em parênteses, se você tiver duas parcelas? É o chuveirinho, tá bom? Você vai fazer aqui, ó, 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes 5 dá 40. 40i, tá bom? Aqui embaixo, ó, o 2 tem que multiplicar também pelos outros dois números. 2i vezes 4 dá 8i, só que é negativo. 2i vezes 5i, 10i ao quadrado. Menos com mais, menos. Vou terminar aqui, vai ficar 32. 40i menos 8i dá 32i. Lá no comecinho eu falei para vocês que esse i ao quadrado aqui, ele valia menos 1. Então se eu tenho menos 10 vezes i ao quadrado, é menos 10 vezes menos 1. Menos 10 vezes menos 1 é mais 10. O final de tudo, então, vai ser 32 mais 32i mais 10. Vou somar as partes reais, dá 42. A parte imaginária já está concluída, porque eu somei ela nessa parte. Ó.
Então, o resultado daquela multiplicação é 42 na parte real e 32 na parte imaginária. Vamos fazer agora aqui o B. Efetue 6 mais I vezes 6 menos I. Então, vou fazer 6 vezes 6, 36. 6 vezes I, 6I. I vezes 6, 6I. I vezes I ao quadrado. Mais vezes menos, menos, tá bom? Isso vai dar 36. 6I menos 6I dá 0, tá bom? Porque os dois são iguais, mas tem sinais diferentes. Menos o I ao quadrado, de novo, lá no comecinho, a gente viu que ele valia menos 1 nos números complexos. Então isso vai dar 36, menos e menos é mais, então dá 37. Na letra B, então, o número só tem a parte real, tá bom? Vou fazer agora a C. Que é 8 menos I vezes menos 1 mais I. Vou multiplicar. 8 vezes menos 1 dá menos 8. 8 vezes I, 8I. Menos 1 vezes, quer dizer, menos I vezes menos 1, mais 1I. Menos I vezes I, menos I ao quadrado. Então isso vai dar menos 8, que dá 9I. E vai ficar menos. I ao quadrado é menos 1, tá bom? Então aqui fica menos 8 de novo. A parte imaginária já está concluída. Menos e menos aqui é mais. Então no final eu vou fazer 1 menos 8. Menos 7. Parte real. E 9i, que é a parte imaginária, tá bom? Só para finalizar nossa aulinha de hoje, gente, vamos fazer aqui o item E. Ele dá o número ali que é o Z igual a 5 menos 4i. E ele fala para calcular o Z ao quadrado. Então vai ficar 5 menos 4i. O que é fazer o número ao quadrado? É fazer o número vezes ele mesmo. Se fosse 2 ao quadrado, ia ser 2 vezes 2. Deixa eu apagar aqui, fiz cagada. 5 menos